Olá, sou a professora Cristiane Rodrigues, professora de língua portuguesa do município de Petrolina, e nós vamos estudar hoje o texto injuntivo. Vamos lá? Então, vamos ver o que é o texto injuntivo, quais as suas características e algumas dicas para produção desse tipo de texto. Quando nós falamos no texto injuntivo, também conhecido como texto instrucional, nós então tratamos de um texto que tem por objetivo explicar ou descrever o método, ou seja, a maneira para conseguir realizar uma determinada ação. Esse tipo de texto, então, vai orientar, informar, auxiliar, aconselhar e recomendar procedimentos necessários para realizar uma tarefa, como, por exemplo, uma receita de sobremesa, a bula de um remédio, o manual de instruções de um forno elétrico, entre outros gêneros, tá? Por isso, para escrever um texto injuntivo, é usada a estrutura de um passo a passo. Esse formato, ele prescreve a ordem na qual essas recomendações elas precisam ser executadas para que o leitor então atinja o seu objetivo. O tempo verbal ele vai ser utilizado no modo imperativo, que é aquele modo que vai exprimir ordem, tá certo? Então, esse tempo verbal, ele é o mais utilizado nesse tipo de texto, em razão de transmitir a noção de ordenança, exigência ou conselho, que são partes essenciais da sua composição, incitando, então, assim, a ação de quem lê. Pelo seu caráter informativo, então, também descritivo, esse tipo textual nunca possui a intenção de convencer ou persuadir o leitor. Ele é apenas sugestivo. Sua função básica, gente, é dar à pessoa que lê as instruções e explicações para a realização de determinada ação ou o uso correto de instrumentos ou ferramentas. Texto injuntivo e prescritivo tem diferença? Vamos ver? Há quem diga que esses tipos textuais são sinônimos, ou seja, são a mesma coisa, e que pertencem à mesma categoria. Por outro lado, há os que defendem que existe apenas uma relação entre os textos injuntivos e os textos prescritivos, apesar de compartilharem funções e finalidades. De modo geral, ambos têm o objetivo de instruir quem lê. Ou seja, além de informarem sobre o funcionamento de algo, eles vão incitar o leitor a tomar uma determinada atitude conduzida pelo texto. Os linguistas, né, que são aqueles que são estudiosos da língua portuguesa, eles distinguem o texto injuntivo do prescritivo pelo tom coercitivo que o segundo, no caso, o prescritivo, possui, e o primeiro não possui esse tom de obrigatoriedade, tá certo? Então, convencionalmente, um texto injuntivo ajuda, informa, aconselha e recomenda. Propõe, explica algo sem a intenção, então, de convencer o leitor de coisa alguma, dando a ele a liberdade da ação, né? Ou a liberdade da atuação, como no caso de uma receita ou de uma bula de remédio, por exemplo. Já o texto prescritivo, gente, ele obriga, ele exige, ordena e impõe que determinadas recomendações, então, sejam cumpridas como são ditas, sem brechas de alteração, garantindo um tipo de atitude coercitiva, como no caso da Constituição, das regras de trânsito e etc. Veja, vamos ver então aqui algumas características do texto injuntivo.
Educar o leitor a respeito de um procedimento, incitar quem lê a agir de uma determinada forma, abre também a possibilidade para o leitor decidir como proceder, então ele tem uma liberdade de atuação e decisão, né? Garantindo que permaneça dentro do que foi estabelecido. Presença predominante dos verbos, né? No infinitivo, imperativo ou presente, né? Com sujeito que é indeterminado. Guiar o leitor, uma característica também é guiar o leitor na realização de uma determinada ação, por meio de uma orientação de como proceder, né? Que aí a gente diz que é o caráter instrutivo. A linguagem é simples, a estrutura também é simples, geralmente vem em tópicos com frases curtas, aumentando então a legibilidade e agilizando a compreensão do que está exposto no texto. É uma leitura rápida, tá? Exemplos de textos que possuem essas características são então receita culinária, bula de remédio, manual de instrução, livro de autoajuda e um guia rodoviário são exemplos de textos injuntivos. Então, gente, o texto injuntivo, ele também é chamado de texto instrucional. Existem vários tipos institucionais de textos instrucionais, né? Os gêneros, na verdade. Então, a gente tem, além da receita, a gente tem as bulas de remédio, os manuais de instrução, né, que também são exemplos de textos injuntivos ou institucionais que nós temos acesso no nosso cotidiano. Porque vamos relembrar aqui que os gêneros textuais são tipos de textos que circulam no nosso dia a dia. Tipos de textos sociais, segundo Marcuse, né, que é um estudioso da língua portuguesa. Esse conceito é dele, que os gêneros textuais são textos sociais que circulam no nosso dia a dia, ou seja, no nosso cotidiano, tá bom? Então, nós vamos ver aqui, a partir de agora, como utilizar, né, essa linguagem, como deve ser a linguagem desses textos instrucionais, tá certo? Então, um princípio importante que deve ser respeitado nos textos injuntivos ou institucionais é o princípio da acessibilidade linguística. O que é isso, professora? É que tanto as bulas de remédio quanto os manuais de instrução, eles utilizam uma linguagem mais técnica, tá certo? Então, por exemplo, nós temos aqui um exemplo de um trechinho de uma bula de remédio. Então, ele diz aqui, ó, características farmacológicas de paracetamol. Perceba que aqui é utilizada uma linguagem mais técnica da área farmacêutica ou da área de saúde, né? Então, começa falando aqui, né, que o respetamol reúne em sua fórmula uma associação clássica indicada nos processos nos quais a cefaleia, dor de cabeça, febre, coriza, dores musculares, congestão nasal, são sintomas presentes. E ele começa a falar, né, já que são características farmacológicas, dos princípios, né, ativos ou farmacêuticos que fazem parte desse medicamento, né? Então, ele fala aqui, ó, também o paracetamol vai produzir efeitos analgésicos e antipiréticos, né? Então, quem não tem, na verdade, o conhecimento linguístico, pode ficar em dúvida do que seja para que, na verdade, que é utilizado o paracetamol, né? Por conta da linguagem farmacológica aqui, né? É uma linguagem mais técnica que está presente na bula do remédio, tá bom? Então, uma observação importante é que esse manual
de instrução, essa bula de remédio, tenha uma linguagem, na verdade, mais acessível, para que as pessoas possam entender a mensagem. Então, veja, esse texto, ele foi extraído de uma bula de remédio, que é bastante conhecido, que pode ser comprado sem nenhum tipo de restrição e em qualquer farmácia. As colunas e as letras minúsculas não foram utilizadas por acaso, já que a intenção foi reproduzir a aparência de uma bula, na questão da estética do texto, né? Se você que teve acesso à informação está sendo exposto adequadamente a diversas situações de letramento, você apresentou dificuldades para compreender as características farmacológicas do paracetamol, né? Imagine, então, um leitor que não disponha desses mesmos recursos linguísticos. Então, isso acontece porque o princípio da acessibilidade linguística não é devidamente respeitado na maioria dos manuais de instruções. Vamos ver outro exemplo. Aqui, ó. Você também pode iniciar o ditado trazendo o nono próximo ao ouvido e em seguida movendo o nono de volta para sua frente quando tiver terminado. Para ativar esse recurso, abra ajuste geral Siri, adicionar pontuação, formatar texto. Veja aqui, ó, quote em quote, new parágrafo, nova linha, cap. Então, assim, veja que a linguagem aqui é uma linguagem muito técnica. Inclusive, quem não tem o conhecimento linguístico sobre isso, não está dentro desse contexto, não vai entender o que diz esse manual de instrução, que na verdade, né, explica sobre o funcionamento de um celular, que é um aparelho que utilizamos no nosso dia a dia e que a gente passa a utilizar, na verdade, por um conhecimento que é adquirido. Mas se a gente for, na verdade, observar o manual de instrução, a gente não vai entender. Não é porque a gente não tem, no geral, o conhecimento linguístico dessas técnicas, certo? Para a compreensão do manual de instrução, de funcionamento desse aparelho celular. Tá bom, gente? Então, o importante aqui é que a gente entenda que nos textos injuntivos ou instrucionais tem que haver também uma acessibilidade linguística. Ou seja, as palavras elas têm que ser utilizadas de maneira que o leitor possa entender a mensagem. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. E nós vamos ficando por aqui. Até a nossa próxima aula de língua portuguesa.